Tem um tipo de cansaço que não aparece no corpo primeiro. Ele aparece na paciência curta, na vontade de se isolar, na dificuldade de orar com sinceridade. Você até tenta manter tudo funcionando, mas por dentro parece que algo foi drenado devagar, dia após dia. E o mais estranho é que você não consegue explicar direito. Não é exatamente tristeza. Não é só estresse. É como se a alma estivesse sobrecarregada de esforço contínuo e pouca respiração emocional. Você continua fazendo o que é certo, continua tentando manter a fé, continua sendo responsável. Mas existe uma pergunta silenciosa que você não fala em voz alta, até quando dá para continuar assim sem quebrar por dentro. Muita gente imagina que textos bíblicos falam apenas com pessoas fortes, confiantes e cheias de energia espiritual. Mas a parte menos comentada é que grande parte da sabedoria ali foi dita para gente cansada, pressionada e emocionalmente no limite. Não para quem venceu tudo, mas para quem estava quase desistindo em silêncio. Fica aqui mais um pouco. O que vem agora pode reorganizar a forma como você enxerga esse cansaço que ninguém vê. Existe um erro silencioso que quase todo mundo emocionalmente esgotado comete: tentar se consertar rápido demais. Você percebe que está no limite e imediatamente tenta virar outra pessoa, criar uma nova rotina, forçar mais disciplina, aumentar a cobrança espiritual. Como se o cansaço fosse falha de desempenho e não excesso de peso carregado por tempo demais. Só que o cansaço profundo não responde à pressão. Ele responde à compreensão. E enquanto você trata a exaustão como fraqueza, continua brigando contra o próprio estado interno em vez de escutar o que ele está tentando dizer. Tem gente que não está fraca. Está saturada. Saturada de ser forte, de ser estável, de não preocupar ninguém, de segurar emoções para não parecer ingrato. Isso não aparece em exames, não vira diagnóstico rápido, mas muda completamente a forma como a pessoa vive por dentro. O ponto delicado é que, quando o esgotamento é emocional, até a espiritualidade começa a parecer pesada. Orações viram obrigação. Leituras viram tarefa. Silêncio vira incômodo. E a pessoa começa a achar que o problema é a fé, quando na verdade é o fôlego interno que acabou. Talvez o que mais pesa não é o que você está vivendo agora. É tudo que você nunca parou para sentir de verdade. E antes de falar de qualquer ensinamento, precisa existir uma permissão que quase ninguém se dá. A permissão de admitir: eu estou cansado além do normal. E o próximo ponto muda a forma como esse cansaço é visto. Ensinamento número 1: nem todo cansaço é falta de fé. Às vezes é falta de descanso interior. Existe uma diferença que quase nunca é explicada com cuidado. A pessoa pensa que, se está esgotada, é porque está distante espiritualmente. Mas muitos momentos de maior desgaste aconteceram justamente com pessoas que estavam tentando permanecer firmes. O erro nasce quando você transforma a exaustão em culpa. Em vez de perceber o limite, você se acusa. Em vez de pausar, você se pressiona. E por fora continua funcionando, mas por dentro começa a se tratar com dureza. Como se sentir peso fosse sinal de fracasso espiritual. Há registros antigos de gente profundamente fiel que pediu pausa, silêncio e até afastamento por não suportar mais a pressão emocional do caminho. Não era rebeldia. Era limite humano. O corpo continuava de pé, mas a alma precisava respirar. O cansaço emocional não cancela sua sinceridade. Ele revela que você tem carregado mais do que consegue processar sozinho. E reconhecer isso não é desistir. É parar de mentir para si mesmo. Talvez a pergunta não seja por que você está tão cansado. Talvez seja há quanto tempo você não se permite parar sem se culpar. E o próximo ensinamento é desconfortável, porque mexe com a forma como você mede valor pessoal sem perceber. Ensinamento número 2: você não foi chamado para aguentar tudo calado. Existe uma ideia muito repetida de que maturidade espiritual é suportar sem expressar, continuar sem falar, doer sem mostrar. Mas silêncio forçado não cura peso emocional, só o esconde mais fundo. Muita gente boa quebrou por dentro não por causa do problema em si, mas porque tentou atravessar tudo sozinho. Sem abrir o coração, sem colocar em palavras, sem admitir confusão.
Guardar virou sinônimo de força. E isso cobra um preço alto demais depois. Existe diferença entre discrição e isolamento emocional. Discrição é escolher com quem abrir. Isolamento é não abrir com ninguém. Um protege. O outro corrói. E quando a alma não encontra espaço seguro para descarregar, ela começa a endurecer. Você pode perceber isso quando até seus pensamentos ficam mais curtos, mais secos, mais defensivos. Como se algo dentro tivesse decidido parar de sentir tanto para conseguir continuar funcionando. Talvez dividir o peso não seja sinal de fraqueza. Talvez seja a forma mais honesta de continuar inteiro. E o próximo ensinamento toca num ponto que quase ninguém quer admitir quando está no limite: nem toda pausa é perda de propósito. Não precisa responder nada agora. Nem concluir nada, nem se explicar, nem transformar isso numa decisão. Só continua aqui, em silêncio. Deixa essas ideias assentarem por dentro sem pressa. O que vem depois ajuda a organizar isso de um jeito mais honesto do que forçar entendimento rápido. Ensinamento número 3. Pausa não é abandono de caminho. Quem está emocionalmente esgotado costuma sentir culpa quando diminui o ritmo. Como se reduzir fosse trair o propósito. Como se descansar fosse sinal de descompromisso. Mas continuar quebrado também distorce a direção. Existe um tipo de parada que não é fuga. É recalibração. É quando você não desiste do sentido, só ajusta o fôlego. O problema é que, visto de fora, parece atraso. Por dentro, é sobrevivência consciente. O ritmo que cura raramente é o ritmo que impressiona. Só que a mente cansada ainda quer performar, ainda quer provar, ainda quer mostrar que está firme. E esse esforço extra mantém o ciclo de desgaste girando. Talvez você não precise correr melhor. Talvez precise parar de correr ferido. E o próximo ensinamento mexe com outra expectativa silenciosa que pesa demais quando a pessoa está no limite: a ideia de que sentir menos significa crer menos. Se essa mensagem está descrevendo algo que você nunca conseguiu explicar em voz alta, faz uma coisa simples agora. Se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos assim, silenciosos e profundos, que ajudam a organizar o que está confuso por dentro. Não é sobre consumir mais vídeos, é sobre não atravessar certos pesos sozinho. E se alguma frase até aqui tocou exatamente no seu momento, comenta a palavra fôlego. Só essa palavra. Eu vou ler e curtir seu comentário para saber que essa mensagem chegou em você no tempo certo. Seu comentário também ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que estão cansadas em silêncio. E se achar que faz sentido, deixe o like de forma consciente. Não como clique automático, mas como quem diz, continua trazendo esse tipo de conversa. Agora fica comigo, porque o próximo ensinamento muda a forma como você interpreta o que está sentindo. Ensinamento número 4. Sentir menos não significa crer menos. Quando o esgotamento emocional se prolonga, a primeira coisa que muda é a intensidade do sentir. Emoções espirituais que antes eram vivas ficam distantes. Sensações que antes eram claras ficam neutras. E muita gente interpreta isso como queda de fé, quando na verdade é proteção interna. O coração cansado reduz volume para conseguir continuar funcionando. Não é rejeição, é defesa. Como alguém que abaixa o som porque a mente não aguenta mais estímulo. Só que, por não entender isso, a pessoa começa a se acusar em silêncio. Ela pensa que perdeu algo essencial. Que virou fria. Que se afastou demais. Então tenta forçar sentimento, forçar emoção, forçar experiência. E quanto mais força, menos sente. Porque emoção verdadeira não responde à cobrança. Existe uma fase em que a estabilidade parece seca, mas é só quieta. Não é vazio espiritual. É recuperação emocional acontecendo sem espetáculo. Sem arrepio, sem intensidade, sem drama. Só base sendo refeita. Talvez o problema não seja você sentir pouco agora. Talvez seja você exigir sentir muito enquanto ainda está ferido. E o próximo ensinamento fecha isso de um jeito inesperado, porque fala sobre valor pessoal quando a sua força não está disponível. Ensinamento número 5.
seu valor não diminui nos dias em que sua força falha. Quando a pessoa está emocionalmente esgotada, ela começa a se medir apenas pelo que consegue entregar. Produtividade, presença, disposição, constância. Nos dias fracos, ela se sente menor. Como se estivesse valendo menos por dentro. Mas existe uma distorção perigosa nisso. Dias de baixa energia não revelam menor valor, revelam maior necessidade de cuidado. Só que quase ninguém aprendeu a se tratar com respeito quando não está no auge. Só aprendeu a se cobrar. Há momentos em que continuar já é esforço completo, mesmo que ninguém veja resultado. Momentos em que permanecer é mais honesto do que performar. E isso não é derrota silenciosa. É resistência invisível. O cansaço emocional não transforma você em alguém inferior. Ele transforma você em alguém humano. Limitado, sensível, afetado pelo que vive. E curiosamente, é exatamente nesse ponto que a sabedoria antiga mais conversa com a vida real, não com a versão idealizada das pessoas. Talvez você não precise voltar a ser quem era antes do cansaço. Talvez precise se entender melhor depois dele. Se essa mensagem caminhou com você até aqui, deixa seu like com consciência, se inscreve para continuar recebendo conteúdos assim e comenta a palavra descanso. Eu vou ler e curtir seu comentário para saber que você ficou até o final. Às vezes uma única palavra já diz muito.